E agora na programação da Garibaldi, vamos voltar a falar sobre um fato que movimenta a política da região nesta quarta-feira, e especialmente em Carlos Barbosa. Logo mais à noite nós teremos uma sessão que vota em segundo turno o projeto que amplia o número de vereadores no Legislativo barbosense. Ontem nós já tivemos aqui na programação representantes do movimento pela Voz do Povo, foram 4 representantes do movimento, que hoje à tarde prometem realizar uma manifestação antes da sessão da Câmara de Vereadores, no sentido de mostrar sua contrariedade à aprovação do projeto. Durante a entrevista de ontem, algumas cobranças foram feitas e até mesmo na programação eu mesmo tomei a liberdade de apresentar uma questão em torno de uma dificuldade que a gente observou, ao menos na manifestação dos representantes do Movimento pela Voz do Povo, de manter um contato, especialmente com o grupo que é autor desse projeto, que, diga-se de passagem, já foi aprovado em primeiro turno por 6 votos a 3, e os 6 votos pela aprovação são justamente dos autores do projeto. Em nome da presidência da direção da Câmara, está aqui o presidente Todson Marcelo Andrade, e também do grupo de vereadores autor do projeto, que inclui o Todson também, o vereador Fernando Cislag, que é da bancada do PP. Então eu queria agradecer a gentileza da visita dos 2 vereadores. É a oportunidade também, dentro do contraditório, para eles apresentarem o seu posicionamento a respeito do assunto. E até, inicialmente, eu vou tomar a liberdade, até porque foi um questionamento que eu mesmo acabei, como repórter, apresentando ontem, durante a programação da rádio, de estranheza, no sentido de que haveria uma dificuldade, ou haveria, segundo o que o movimento manifestou, uma resistência dos vereadores de receberem essa comitiva, especialmente na segunda-feira, quando da entrega do abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas aí da comunidade de Carlos Barbosa. Presidente Todson, obrigado pela visita mais uma vez, bom dia. Bom dia, Tiqueleiro, bom dia, amigos da Garibaldi, o povo aqui de Garibaldi, o povo de Carlos Barbosa, que tem uma grande audiência do teu programa, e também por sequência a rádio. Para nós aqui, a gente fica grato pelo convite e vir aqui se posicionar claramente, a respeito do que vem acontecendo, os fatos políticos. Eu, como na condição de presidente, também tenho a responsabilidade de esclarecer. E vou começar pela tua pergunta, Tiqueleiro. Obrigado, então, presidente. Não, com certeza eu ouvi ontem a questão da entrevista do pessoal do movimento, Eu valorizo, acho que é importante sim a participação popular. Na questão de eu não receber, na verdade não é que eu não quis receber. Conversei com um dos líderes do movimento na sexta-feira e quando ele disse da intenção de entregar na segunda-feira às 5h30, prontamente eu já justifiquei dizendo que eu não estaria na cidade, porque no mesmo horário, 4h30 da tarde, eu estive no Cimex em Caxias do Sul, Era 13h30, fiquei até as 4h30 em reunião porque eu assinei o acordo coletivo dos metalúrgicos, onde a gente teve um aumento de 9,51%. Então, eu também, em condição de presidente da Câmara, estou presidente dos sindicatos metalúrgicos e eu já disse que eu não poderia receber esse horário. Porém, fiquei o dia todo à disposição. E eles foram muito bem atendidos na Câmara, as meninas lá, a Daniela, protocolou, recebeu muito bem. Infelizmente eu não pude participar, mas eu também não sou 2 pessoas, Eu também não tive como estar presente nesse momento. Então justifiquei isso para eles e eles, segundo eles, entenderam, Eu sinto não poder ter assinado o protocolo na hora lá, mas eles foram muito bem atendidos e assim como todos, Não existe prioridade em Carlos Barbosa, o que existe é, na verdade, o horário de atendimento da Câmara de Vereadores, e eles não podiam outro horário, infelizmente não tinha conflito de agenda, não foi possível estar presente. Tá bem. Em função de também os vereadores terem citado, embora a minha manifestação foi apenas com relação à direção da Câmara, mas os representantes do movimento generalizaram a resistência, que haveria também, de parte dos demais autores, uma dificuldade. Daí eu vou oportunizar também a ti, Fernando, como vereador, um momento de manifestação. Como é que tu recebes também essa colocação feita pelo movimento, hein, Fernando? Bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Tiqueleiro, bom dia aos amigos radiovintes. Dizer a vocês que é uma satisfação muito grande poder estar presentes aqui para colocar um pouco do nosso ponto de vista, para defender esse projeto que, na nossa opinião, é de extrema importância para a democracia. Quanto a essa questão que você levantou a respeito dos representantes do movimento, em nenhum momento, Tiqueleiro, eu fui procurado por nenhum deles para ouvir, enfim, para podermos dialogar sobre esta questão, sobre o que eles vêm defendendo. Então eu discordo disso, não recebi uma ligação sequer, em nenhum momento, nenhum desses representantes tentaram entrar em contato, estiveram em contato comigo
para que a gente pudesse estabelecer um diálogo a respeito dessa questão. Tá bem. Bom, feita essa manifestação inicial, nós vamos retomar o procedimento legislativo, né, de encaminhamento dessa proposta. Isso. Foram diferentes as manifestações apresentadas pelo grupo. Presidente Todson, quem sabe a gente comece a fazer esse contraponto que tu apresentas, né? Uma das questões postas pelo grupo, por exemplo, foi de que houve uma proposta de redução, inclusive, dos vencimentos, ou a partilha dos vencimentos dos atuais 9 vereadores, entre aqueles outros 2 que poderiam abrir de novas vagas, né, para a Câmara. Como é que você recebe essa manifestação, okay. Hein, presidente? Eu primeiro, antes de falar desse movimento em si, Tiqueleiro, eu tenho que esclarecer alguns fatos primeiro. Eu acho que senão fica atravessado a nossa entrevista aqui e a comunidade não vai ter a condição de entender realmente o que está por trás de tudo isso. E eu tenho a incumbência e a responsabilidade de falar claramente, realmente, o que está acontecendo. Então é de todos o conhecimento, acredito eu que de todos ou de quem não sabe ainda, essa emenda constitucional número 58, que advém da proposta então lá do então deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul. Ele foi um dos proponentes dessa, aliás, o proponente depois teve um conjunto de deputados que aprovaram e foi para a Constituição se tornando a emenda 58. Esse cara, o deputado, ele foi deputado do PDT Rio Grande do Sul. Então é importante dizer isso, da qual o PDT de Carlos Barbosa está, digamos assim, se recusando, não está compactuando com essa posição. É um direito. É importante salientar que a questão do reajuste, né, do salário, dos vencimentos, no dia 13 de julho houve uma proposta do vereador Fernando Cislag, vereador Jair Guerra e vereador Valmir Zaparoli, com a proposta da divisão do salário dos 9 com os 11 vereadores. Então, isso já foi lá no dia 13, antes da gente votar lá no dia 10 de agosto a emenda em primeiro turno. Então, é bom salientar isso, que não é por pressão de movimento nenhum. Foi uma posição coerente dos vereadores que apresentaram e ficaram no aguardo para que tivesse mais adesão. E assim foi feito, assim foi entendido. Teve adesão do vereador Todson, quem vos fala, teve adesão do vereador Terenciano e vereador Miguel Stanislawski. Por quê? Porque a gente discute muito a questão da representatividade. O que está por trás desse movimento, e agora especificamente eu vou dizer, que o que inflamou, digamos assim, foi um movimento proposto pelo PDT e PMDB, a questão de plebiscito. Tiqueleiro, eu propus numa reunião de vereadores lá na coligação com os vereadores da situação para a gente fazer um plebiscito, lá em março ainda, no começo da nossa legislatura desse ano. Porque eu, na condição de presidente, me preocupei com a situação. Porém, ninguém manifestou favorável. Ninguém. E assim, oportunamente, foi trazido à tona por eles, agora na casa. E eles são contrários, porque não sei o que e tal. Bom, então nos convida. Sabe quanto tempo demora para fazer um plebiscito? Plebiscito. A proposta que está na casa é um plebiscito, não é consulta popular, que agora estão tentando distorcer. O plebiscito demora de 5 a 6 meses. E tem um alto custo para a comunidade tiqueleira. Custo mesmo, porque vai ter campanha pró, campanha contra, envolve a justiça eleitoral, né? Tem custos, tem que ter rádio. Gente, é muita coisa. E outra, demora tempo e nós temos até dia 7 de outubro. E eu não vejo aqui dificuldade do pessoal entender que por trás desse movimento, eu quero especificar aqui. Eu acho que eu tenho o direito de explicar isso para a comunidade, antes de ter um segundo questionamento. Primeiro, esse movimento eu defendo. Pô, Toss, não, eu defendo. Eu defendo o movimento porque um movimento desse é mais um tijolinho que a gente coloca na grande construção que a gente chama de democracia. É mais um passo importante no amadurecimento político da sociedade. E você muito bem frisou que o povo não está acostumado a fazer esses movimentos. De tanto que o povo não está acostumado, justamente que surge esses mal entendidos. Por que eu digo isso? Não todos do movimento. Tem muita gente boa ali. Inclusive todos são. Agora tem muita gente mal intencionada. Sabe por quê? Porque tem um que diz que o movimento é apolítico e apartidário. Primeiro, ou ele é um ignorante ou ele está agindo de má fé. Porque não existe movimento apolítico. É um movimento político. Pode ser não apartidário. Todo movimento é político. Quando a gente nasce, a gente já chora. Chora por quê? Porque a gente está com fome. Isso já é política. Então todo movimento é político. Agora dizer que é partidário é mentira. Por quê? Um desses líderes, ele foi
cabo eleitoral de um desses atuais vereadores. Inclusive participou comigo de reuniões em 2008 na nossa coligação. E ele vem dizer que é a política, é partidário. O outro é um colega que é ex-presidente de uma grande instituição da nossa cidade, onde que um dos vereadores que são contra é grande amigo e tem uma forte influência. O outro é assessor de imprensa dessa instituição. Então existe um movimento do PMDB por trás desses guri. Muito grande, eles não têm coragem de assumir. O PDT até assumiu. O PDT colocou lá, não sei o que e tal. Posição clara. Né? Eu fico triste porque o Brizola ficaria louco com isso, se o nosso saudoso guerreiro Brizola visse que o povo está recusando democracia, representatividade. Porque quanto menos vereador, mais fácil é do prefeito e qualquer prefeito. Não é o prefeito Carlos Barbosa. Qualquer instituição manipular a casa. Por que não vão lá participar? Esses guri eu nunca vi lá na Câmara. Não sabe o que um vereador faz. E aí vem se titular, não, sou contra porque eu sou contra. Não é assim que funciona, gente. Tem que ter argumento. Tem que ter argumento. E aí tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de esclarecer. Que eles não falam, mas tem CC do atual governo, que é filiado ao PDT e PMDB, que está puxando esse movimento. Ou seja, estão usando o desconhecimento popular com um jornal de grande circulação da cidade para fazer o povo de massa de manobra. É isso que eles estão fazendo. Eu digo, tem muita coisa para avançar na nossa política, muita. E eu digo que o PCdoB é um partido que contribuiu desde 1922 para que esse povo possa se manifestar. Eu fico contente, mas não uso o povo como massa de manobra. Vocês estão manipulando o povo. E aí vem dizer que não representa a nossa vontade. Gente, sinceramente, tem muita coisa que avançar na democracia. Eu concordo. Tem muita corrupção, muita sacanagem, muitos desmandos, né? Agora, o prefeito tem um poder da qual manda uma reforma administrativa para a Casa Legislativa, da qual coloca lá tanto CC e ninguém vai fazer manifestação para o prefeito, para qualquer prefeito. Aí é fácil dizer que o vereador não faz nada. Por que eles não falam assim, olha, tem gente que busca muitas verbas parlamentares para Carlos Barbosa. Será que eles sabem disso? Provavelmente eles têm um grande desconhecimento. Mas assim, ó, eu tenho convicção de que o movimento é legítimo, valorizo, eles estão de parabéns por fazer esse movimento, mas eu acho que está faltando um pouquinho de coragem para o pessoal do PMDB, que é companheiros nossos da coligação, companheiros que a gente trabalha junto no governo. Se a gente pegar o baixo-assinado, Tiqueleiro, baixo-assinado, tem metade da prefeitura lá que são CC do PMDB e PDT, da Secretaria de Educação. Sabe, é vergonhoso isso. Então por que não dizem? O baixo-assinado é legítimo. E o baixo-assinado, Tiqueleiro, para concluir essa parte, tá lá dizendo que vai custar 315 mil a mais. Nem sequer adequaram, entendeu? Porque a gente fez o projeto. E a gente fez porque a gente tem coerência e responsabilidade de não realmente aumentar custos. E dizer que nós vamos aumentar no futuro é vergonhoso. Sinceramente, olha, isso é ridículo. Se fosse para aumentar, nós ia aumentar agora. Nós ia fazer como o pessoal de Porto Alegre está fazendo. Nós não ia ouvir o povo. Pelo contrário, a gente está ouvindo, a gente tem coerência. E a gente luta por democracia. Não é meia dúzia de guri que vão se articular e se escondendo atrás do movimento que vão querer manipular a opinião pública. Presidente, feito esse seu manifesto e bem parecido com o desabafo e faz parte do processo democrático também, especialmente do parlamento, né? Onde a fala, né, parlare, né? É a forma usual de se observar o pensamento da pessoa. Mas eu quero me permitir de fazer um resumo para um contraditório apenas para enriquecer o nosso debate aqui. Embora todas as manifestações de detalhes que o presidente quis colocar, eu quis resumir no meu pensamento, e talvez eu me equivoque, mas eu quero insistir nele, porque eu acho que ele é um resumo dos fatos. Nós estamos vendo, assim, duas frentes políticas se debatendo em torno de um projeto. Ou amplia ou não amplia o número de vereadores. De um lado estão partidos do atual governo de Carlos Barbosa, como o seu, PCdoB, partido de oposição, que é o PP, outro partido da coligação é o PT. Exato. Então, PCdoB e PT são os da coligação que estão apoiando. Só para me socorrer, Cislag, o PP, que o DEM. O DEM, que são partidos de oposição. Isso. Não é, Fernando? Exatamente. Só para situar o ouvinte da Garibaldi. E dois partidos que seriam da situação, que são da situação, perdão, inclusive do prefeito e do vice-prefeito, que tem posição, então, contrária, né? Claro. Na verdade... Só para ilustrar, Fernando e presidente
Todson, só para ilustrar para o ouvinte da Garibaldi, que você entrou um pouco nessa seara aí da questão dos partidos e talvez as pessoas não compreendam bem isso. Então, de Carlos Barbosa, se nota que nessa disputa em torno do projeto, e ela é uma disputa democrática, ela precisa ter essa observação. 2 partidos da atual situação estão defendendo a proposta, o PT... E três, porque o PSB também, só que o PSB não tem vereador, mas o PSB apoia também. Então, seriam 3. Da coligação dos 5, 3 apoiam. Tá bem. E o PP e o DEM, que são partidos de oposição, também apoiam essa iniciativa da ampliação. E os outros 2 partidos que seriam contrários a essa posição também são da base do governo, aliás, são o partido do prefeito e do vice. Só para situar as pessoas, tá bem? E no seguinte sentido, presidente Todson, eu faço um resumo. Você entende que esse movimento, então, ele surge em função de uma mobilização do PDT e do PMDB? Afirmo isso. Eu quero resumir. Não, isso não tem contradição nenhuma. Quem mora em Carlos Barbosa sabe muito bem o que está acontecendo. Infelizmente, o PMDB não está com a coragem de pôr a sua opinião na rua, né? Ao contrário dos vereadores, que realmente estão se mobilizando e articulando, e colocam a opinião deles. O PMDB está sendo omisso nesse processo. O PDT não, o PDT está com nota e tal, e esse movimento do pessoal do movimento, boa parte não são filiados. Boa parte, é bom frisar, não são filiados. Porém, tem um grande vínculo com essas pessoas. Inclusive, eu disse, eu participei e tenho como provar, participei com líderes desse movimento em reuniões lá no PDT da nossa coligação. Então, eles são ligados sim, tem muita gente ligada, tem filiados. Eu não vou falar nome aqui para não estar valorizando eles, até porque não é o meu papel aqui. Mas o povo de Carlos Barbosa sabe muito bem do que eu estou falando. Então, isso perde um pouco a credibilidade. Tá bem, porque eu observo a sua manifestação, presidente Todson, no seguinte sentido. Você discorda da posição de que o movimento é apolítico, porque você, como presidente da Câmara, entende, né, até na questão partidária, né, tudo é política, perfeito, né, mas da questão partidária você acha que nem nisso o movimento estaria isento. Não é partidário, porque estão usando o povo como massa de manobra. Tá bem, mas você entende que então esse apartidarismo que é manifestado do movimento, você entende que não? Não é, esse movimento é partidário, mas boa parte das pessoas não são partidários e estão sendo usados como massa de manobra. Porque, muito bem frisado, começou no Facebook esse movimento, né? E como em vários lugares no mundo, por aí afora, é uma questão da internet hoje de muito valor. Eu defendo muito isso, acho muito democrático. E, inclusive, conseguiram trazer gente da qual tem uma proximidade, são amigos, né, são parentes, coisa assim. Porém, por trás desse movimento tem os partidos. Inclusive, hoje à tarde, na sessão, eu vou estar esclarecendo um por um, né, daqueles que estão presentes e dizendo realmente que movimento apolítico e apartidário que são. Porque é ridículo vir atrás de um movimento, não ter a coragem e a ousadia de dizer realmente quem são. Isso é feio para a democracia. Isso o tempo vai cobrar. Tá aí, a manifestação do presidente Todson Marcelo Andrade, mas tem aqui também a presença do vereador Fernando Cislak. E eu queria observar um pouco a tua posição também, Fernando, porque o Todson tem a responsabilidade de ocupar o cargo de presidente, de coordenar esse processo. Ele precisa observar, já que ele insistiu nessa questão da militância política, então, da própria repercussão, porque o fato de ele estar se manifestando, evidentemente que na relação política do município de Carlos Barbosa, não que a sua manifestação não seja forte, mas talvez a do Todson seja muito mais significativa nesse momento, porque ele está cobrando um posicionamento de aliados seus políticos, né, dentro de um contexto de administração do município de Carlos Barbosa. Por isso que eu insisti um pouco mais no primeiro momento, Fernando, com o Todson, em função dessa realidade, né, de um grupo que governa o município de Carlos Barbosa que de repente tem um posicionamento no legislativo diferente. Mas aí, Fernando, estou um pouco de fora desse processo, mas também entrando de cabeça nele, porque tu és um autor. Tu segue defendendo que o importante é ampliar o número de vereadores, né, Fernando? Com certeza, Tiqueleiro. Além dos partidos do PP e do Democrata, nós temos também o apoio do PTB, que faz hoje parte da oposição, né? Então temos esses 3 partidos de oposição e 3 partidos de situação no atual governo, PT, PCdoB e PSB. O que o Todson vem fazendo aqui, na verdade, não é afrontar os colegas dele que fazem parte da coligação, e sim defender uma convicção que vem ao encontro do que nós defendemos desde o início, quando surgiu a discussão, porque nós acreditamos, Tiqueleiro, de que o conceito de representatividade é muito maior do que uma simples divisão matemática,
como estão apresentando hoje na Câmara de Vereadores. Temos lá vereadores que trazem exemplos do município de Caxias, do município de Porto Alegre, dividem lá o número de habitantes pelo número de vereadores e dizem que está bom 9 vereadores. Nós sabemos que no fundo, se nós avaliarmos, esses mesmos vereadores gostariam de que existissem 11 vagas, certo? O que lhes falta nesse momento é coragem. Eles estão se aproveitando de uma situação, né? É muito mais fácil a população se manifestar contrária, porque infelizmente grande parte das pessoas, a grande maioria, e eu disse isso numa sessão há poucos dias, não conhecem a verdadeira finalidade de um vereador. Então fica muito confuso isso, né? E seguindo muitas vezes pelo embalo da imprensa, enfim, de parte da imprensa, realmente as pessoas são contrárias, né? Porém, falou muito bem o Todson quando disse que movimentos como esses são importantes e são de extrema importância, e talvez seja difícil, até pela cultura do nosso município, dificilmente nós vemos uma mobilização, né? Porém, eu também vou na mesma linha do vereador Todson, de que de apartidário esse movimento tem muito pouco. Nós sabemos, no fundo, quem está por trás dessa situação, né? Então, é importante esclarecer para a população alguns fatores, né, que são determinantes no caso aqui. Fizeram um abaixo-assinado justificando questões como representatividade, que eu já coloquei, né? Para mim, representatividade vai muito além de uma questão matemática, né? Nós temos exemplos práticos na nossa Câmara de Vereadores. Temos vereadores que representam muito bem a educação, temos professores, temos vereadores que representam a segurança, temos vereadores que representam lá os trabalhadores, a agricultura. Temos vereadores que representam os empresários, né? E temos segmentos que estão lá totalmente sem representação. Por que não termos lá um representante da área da saúde? Mas a saúde que tanto influencia diretamente no dia a dia da população, dos prestadores de serviços, né? Então vai muito além dessa questão matemática, né? A questão que o movimento se refere de que nós estamos propondo a redução de salário apenas por causa da pressão, é mentira isso. Nós temos lá na Câmara, com data de 13 de julho, a proposição de que nós já éramos favoráveis à redução, porque para nós muito mais importante do que a questão salarial, que também é importante, né? Mas nós acreditamos que com mais pessoas o debate se torna melhor, né? Dentro dessa realidade, vereador Fernando Cislag e também vereador Todson, quem sabe uma observação de cada um rapidinho em torno desse assunto da remuneração. Me parece algumas questões são pontuais. A da representatividade numérica me parece um ponto tranquilo, né? Esse é ponto tranquilo. Até aqui mesmo na empresa surge um comentário tranquilo com relação a isso. Mas algumas questões são pontuais. Então, essa questão da relação, da representatividade, do movimento, que foi uma questão posta e contestada aqui por ambos, né? E me parece importante a gente ver essa questão do custo. De que maneira isso vai ser resolvido? Porque uma questão posta aqui foi a seguinte: lá adiante depois o pessoal resolve essa questão do salário. Tem como resolver? Que tipo de relação se tem com essa decisão do custo, hein, Fernando? E depois o Todson pode falar também. Pois é, nós temos aqui um movimento configurado, então o movimento que faça a sua parte também, posterior, no momento em que os vereadores tentarem aumentar o salário, que coloque isso, que jogue na mídia, que coloque isso para a população. Porém aqui, Ticaleiro, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e frisar uma questão muito maior, né? Nós estamos aqui discutindo 2 vereadores, né? Em momento algum, quando o atual prefeito Xavier, e aqui o Todson faz parte, defendeu esse governo, né, naquela questão, o atual prefeito encaminhou à Câmara de Vereadores a dita reforma administrativa, onde foram criados 53 cargos de confiança, né, a mais. Hoje existe um total de 138 cargos de confiança, Ticaleiro. Por que é que ninguém comentou essa questão? Por que é que ninguém fez um abaixo-assinado relativo a isso, né? Então também são questões que temos que avaliar. Também é dinheiro público que está sendo colocado em jogo. Porém, a nossa proposta é muito clara. Nós estamos falando aqui de forma séria, né? Estamos nos propondo a reduzir os nossos vencimentos e oportunizar dessa forma que mais pessoas estejam representando a comunidade sem aumento de custo. Nós temos, a nossa Câmara de Vereadores é muito enxuta, né? Nós não temos assessoria parlamentar, são muito pouco o número de funcionários, então realmente nos preocupa isso, né? A definição do salário, eu vou me servir do Todson até para ele falar um pouco a respeito disso também, presidente.
a definição do salário, ela acaba sendo feita, obviamente, para a próxima legislatura, né? E uma coisa que aí sim eu poderia questionar de vocês, uma vez que vocês definirem agora o número de vereadores, fica no mesmo pacote a definição do salário, até para quem sabe se clarear ainda mais essa situação do custo? Olha, Tiqueleiro, realmente é lamentável que as pessoas tenham uma posição dessa e venham os microfones confundir o povo. Eu tenho responsabilidade com o meu mandato e a origem que eu venho me cobra muito. Eu não tenho medo e vergonha e não manipulo ninguém. Eu vou para a fábrica onde eu trabalho, estou no sindicato, eu vou para o bairro. Inclusive, sexta-feira passada eu fiz uma reunião no bairro onde eu moro e conversei com a comunidade. Teve sim questionamento e eu fui claro, coloquei as posições e disse que nós temos a liberdade de expressão e prontamente o povo disse não sabia que estava acontecendo isso. E convenceram e me apoiaram. Porque são 2 vereadores a mais trabalhando para a comunidade. Porque eu quero ver se o PMDB e PDT vai abrir mão da 10ª e a 11ª vaga. O povo que cobre eles. Que eles estão se dizendo que são contra, que esse movimento tem que cobrar dos vereadores que vão votar contra. O que na verdade eles não querem é reduzir o salário hoje e não têm coragem de dizer. Porque a proposta não foram deles. Porque a proposta não foi deles. E nós vamos reduzir o salário agora e ninguém vai aumentar o salário depois. Ninguém, enquanto eu for vereador, enquanto esses 6 vereadores estiverem lá, ninguém vai aumentar o valor. Isso é importante que fica claro para a comunidade. Tá bem, era essa questão que de forma objetiva eu gostei do encerramento da sua manifestação, vereador. Nesse aspecto de clareza de informação. Me parece que lá, se houver a possibilidade de mudar e até um prazo que tem aí de legislação nós do temos ano que até vem, o final do ano. Exato. Que vem. Isso aí pode ser feito. Claro, pode ser feito, mas não virá de nós. Mas exatamente. Né? Então a questão que eu faço é a seguinte, até para clarear bem essa situação. A possibilidade, ela existe, mas o que a gente tem aqui é uma comunicação pública e daí o que eu preciso ouvir de vocês é um compromisso público. Nós estamos antecipando a votação do ano que vem. É o que está acontecendo hoje. Perfeito. Então era isso. Então a definição, ela é pela partilha, pela partilha, divisão, isso. Agora, nada impede de que algum vereador chegue e apresente uma proposta para a próxima legislatura, mas tenho certeza absoluta de que não virá dos 6 vereadores que estão propondo hoje, porque nós temos responsabilidade e coerência, coisas que faltam para muita gente. Tá aí, ó. Fernando, é por aí a posição. Eu acho que nessa questão do salário, então, né? Diga, presidente. Não, quero dizer que também foi falado por um guri aqui do movimento que nós temos 13º. Isso só demonstra a falta de conhecimento dele. Nós não temos 13º há muito tempo lá na Câmara. Então é bom esclarecer a comunidade que não temos 13º. Nós não temos férias, o que nós temos é recesso e nós apresentamos uma proposta para reduzir o recesso, nós 6 vereadores também, e os vereadores que estão defendendo o aumento para 11 vereadores, a adequação na emenda. Então é só dizer que é fato lamentável que querem vir manipular a opinião pública, ou eles não conhecem ou estão agindo de má fé. Eu quero acreditar que é por puro desconhecimento ou mal assessorado eles estão. Mas eu quero aqui, Tiqueleiro, assim, ó, conclamar nessa entrevista a comunidade a participar mais. Aí hoje à tarde vai estar o promotor, o nosso promotor vai estar falando de assuntos pertinentes da comunidade. Nós estaremos votando a questão de obras irregulares do município que causam um transtorno muito grande. Nós estaremos também, essa questão da emenda à lei orgânica, a redução do salário. Eu quero que a comunidade participe e não vai na onda apenas. Não vai porque o meu amigo não me explica bem certinho as coisas e eu estou indo atrás. Não funciona assim. Eu quero que a democracia amadureça cada vez mais e eu quero contribuir para isso. Eu estarei sempre do lado do povo. Tá aí. Palavra do presidente Todson. Fernando, por favor, se tem mais alguma manifestação? É apenas enfatizar as colocações do vereador Todson, né? É compromisso nosso, dos 6 vereadores, de forma alguma, né? Nós estaremos reduzindo o salário, pensando em se aproveitar da situação, pensando em voltar aos patamares posteriores, né? É compromisso público assumido por nós, né? Enquanto nós formos vereadores, e é importante que se diga, quem define o salário de uma gestão, da próxima gestão, é a gestão atual, né? Então é compromisso nosso, de forma alguma o salário dos vereadores será aumentado posteriormente, né? Como muitas vezes nós acreditamos que, infelizmente, seja a demagogia de alguns vereadores, né? De algumas pessoas que defendem essa posição. Fica muito claro, né? Está de parabéns, enfim,
o processo democrático, uma discussão muito importante, né? E nós conclamamos também as pessoas de que participem, de que venham na sessão de hoje à noite, né? Será um belo exemplo de democracia que nós estaremos tendo nessa noite. Tá bem, a sessão, o movimento mobiliza a comunidade para estar na Câmara por volta de 15 para 6 da tarde, mas a sessão inicia 6h30. 6h30. Todas as sessões, presidente, para nós é redundante, mas eu acho que para a população, se é para provocar a participação, me parece oportuno. Todas as sessões abertas à participação sempre, né? Todas as sessões abertas à população nas quartas-feiras, né? A partir das 18h30. Então, acho que vai ser importante hoje à noite, vai ser uma bela sessão, uma sessão que vai ficar para a história de Carlos Barbosa, onde que vamos ter uma grande mobilização, tanto dos contra como dos pró, né? Só que dos pró, de novo, ressaltando, eles têm partido. É o povo que se identifica, que veste a camiseta e que vai lá e diz por quê, né? E dos contra é isso, né? Tem aqueles que tem o direito de se manifestar, nós defendemos a liberdade de expressão, valorizamos e conclamamos que a população participe para poder entender melhor o processo democrático que a gente quer construir em Carlos Barbosa. Tá aí a participação do presidente Todson Marcelo Andrade, do PCdoB, da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, e do vereador Fernando Cislag, da bancada do PP, né, uma das bancadas que apoia então essa ampliação do número de vagas na Câmara. Autores do projeto, então, PCdoB, PT, PP e Democratas, e PT. Perfeito, é o PT que a gente devia manifestar, e tem o apoio do PTB também. PTB e PSB. E PSB, exato. A ampla maioria da representatividade partidária do município está conosco nesse projeto e tem coerência, manifestada a coerência, né? Porém, democracia é isso, né? Que vence a maioria, né? E a contrariedade é do PDT e do PMDB. Isso. Ao menos é o que se tem... Exato. Informação. E dizendo, Chiqueleiro, assim, para finalizar, sei que a entrevista está extensa, mas assim, a gente deixa claro que nosso partido está na coligação, o partido respeita, porém nós temos que deixar a nossa opinião, né? Aqui em nenhum momento é atacar os partidos que estão contrários. Deixar claro isso. Não quero atacar. E sim, algumas pessoas que não têm a coragem o suficiente e ficam usando a população como arma de manobra. Isso eu defendo aqui, defendo na coligação, defendo na Câmara, defendo onde eu estiver. Promete se manifestar hoje a respeito disso, hoje à tarde virei com, digamos assim, com uma manifestação um pouquinho mais aguda, no sentido de realmente dando nome aos bois. Tá bem, em função até da característica que tem o parlamento da imunidade, né, do uso da tribuna. Perfeito. Obrigado então pela visita mais uma vez ao Fernando e ao Todson. Vamos ao intervalo e em seguida a gente volta.